que trabalhou junto para fazer com que esse momento fosse mágico, está lá, tenso, envolvido com a qualidade do processo. E eles conseguem. Esse foguete sai da atmosfera e entra na estratosfera. Agora, esse é só mais um dos desafios. O grande desafio é trazer esse foguete de volta para a Terra. Todos os foguetes que são lançados ou ficam no espaço ou explodem no caminho. Só volta a cápsula com o astronauta dentro. Mas se eu quero tornar isso viável do ponto de vista comercial, não explode a aeronave que vocês vão para São Paulo, certo? Então, o grande objetivo do SpaceX é trazer essa aeronave, esse foguete, essa ferramenta, de volta para pousar exatamente no mesmo lugar que ela saiu. E agora é que a mágica acontece. Porque toda a equipe trabalhou para fazer com que esse projeto fosse tão preciso que conseguisse fazer com que esse foguete voltasse para a Terra e pousasse exatamente no mesmo lugar de onde ele saiu. Isso, sem qualidade, sem excelência e sem pessoas, a gente não consegue. O foguete é simplesmente a mesma ferramenta que fez com que o homem descobrisse novos espaços e que vai fazer com que o homem, pelo menos, possa ver a Terra lá de cima, se vai morar em Marte ou não. Daí eu já não sei prever, né, gente? Que daí é meio ousado demais. Mas vamos lá. Isso aconteceu dia 26 de dezembro de 2016. Foi ano passado, tá? E eles estão trabalhando para isso, para conseguir fazer com que esse foguete seja uma ferramenta comercial para levar o homem para o espaço, tá? Mas voltando um pouquinho aqui para a Terra, o que eu venho aqui para falar de espaço e tecnologia de vocês, para vocês? Eu, na verdade, sou médica. Sou formada aqui em Curitiba, fiz residência no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba e estudava oncologia no Rio de Janeiro. Prescrevia quimioterapia para paciente com câncer e trabalhava com câncer terminal. Só que grande parte dos meus dias eu passava nesse ambulatório no INCA, lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a perceber que, independente do que eu fizesse para os pacientes sofriam mais do processo de adoecer do que da doença em si. Era mais difícil precisar do serviço de saúde, de médicos, de enfermeiros, entender comunicação, fazer medicamentos, ir e voltar de lugares, fazer tratamentos difíceis, tornavam o sofrimento muito pior do que aquele câncer que crescia dentro de uma pessoa. E eu comecei a me questionar, por que a gente está fazendo isso? Se a minha função como médica era diminuir o sofrimento, grande parte das vezes eu aumentava ele. E um sofrimento desnecessário. Porque o sofrimento da doença, às vezes, eu não consigo tirar. Eu posso aliviar, poucas vezes a gente cura. Mas eu consigo diminuir o sofrimento desnecessário que essas pessoas passam. E aí eu comecei a estudar mais a parte de gestão. Mas quando eu fui estudar gestão, eu vi que a gente estava estudando coisas que as pessoas fizeram no passado. E o que eu queria era mudar o futuro. Como é que a gente faz para conseguir transformar coisas num mundo que nunca foi tão rápido e nunca mais vai ser mais devagar? Como é que a gente faz para se preparar para um futuro que é absolutamente incerto? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente não tomar parte disso, a gente vira vítima disso. E, estudando inovação, eu acabei sendo selecionada para participar de um programa da Singularity University, e que isso realmente é uma revolução. O mundo está mudando na nossa cara. Só que a gente, às vezes, não enxerga tanto assim. A gente acha que vai ficar tudo bem. A revolução só não é do jeito que a gente imaginava, onde eu ia me apaixonar por um robô lá no escritório, bem gato. Não é bem assim. Mas, definitivamente, a gente mudou a forma como a gente trabalha. A gente mudou a forma como a gente vive. A gente mudou não só a forma como a gente convive em sociedade, como a forma como a gente convive com os nossos relacionamentos mais próximos.
Quem aqui não tem o filho que não sai do celular na hora do almoço? E quem aqui não é o pai que também fica no celular na hora do almoço? Então, querendo ou não, a tecnologia que antes entrou na indústria, hoje, a tecnologia e a ciência entrou para conviver com o ser humano como um indivíduo. E é por isso que a gente vive numa revolução. A gente realmente está mudando o nosso comportamento de forma muito rápida. Hoje, tudo está nas mãos da pessoa. Hoje, a revolução é individual, ela não é mais só da indústria. E isso transforma, porque eu passo a transformar a cadeia de dinheiro e a cadeia de valor em relação a isso. Passa a parar de existir intermediários no meio disso. Eu passo a ter mais autonomia. Então, o indivíduo passa a ser o centro, absolutamente o centro da revolução. Então, realmente, a gente vive numa revolução onde a gente precisa entender um pouquinho de como as coisas estão se comportando para não prever o futuro, mas, quem sabe, ajudar a criá-lo. Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, tem uma teoria que eu acho super legal, que são os 6 Ds da era exponencial. Como, a partir do processo de digitalização, a gente consegue disrupt, acabar e transformar com mercados e indústrias que existiam. A primeira coisa delas é, quando a gente usa qualquer coisa analógica, e eu vou trazer aqui para a gente o exemplo da carta, quando a gente usa a analogia da carta, é super interessante. Eu escrevo uma carta e eu me comunico como a gente sempre se comunicou. O ser humano não usa o WhatsApp porque o WhatsApp existe. O WhatsApp existe porque a gente se comunica e desde sempre se comunicou, né? Mas quando eu transformo a carta em algo digitalizado, significa que eu consigo codificar isso e transformar isso em códigos, eu passo a ter um e-mail. Esse aqui é o primeiro e-mail enviado, onde o Ray fala assim, por favor, responda isso se você pegar. E ele fala, oh my God, eu acabei de receber, o que você está fazendo? Esse é o primeiro e-mail que foi enviado em 1970. Isso é um marco absolutamente gigantesco na história. Mas logo depois do processo de digitalização, vem um processo de decepção. Porque toda tecnologia exponencial, ela tem um comportamento exponencial. E a curva exponencial, ela não é linear como a gente imagina. Ela vai bem devagarinho até ela subir. E aqui é mais ou menos como se eu falasse para vocês que eu vou encher esse copo aqui com uma bactéria. Essa bactéria tem uma capacidade de replicação que ela se transforma em 2 bactérias. Em 60 minutos, esse copo aqui está cheio. Mas se eu perguntar para vocês, no minuto 55, quanto desse copo estava cheio? Engenheiros de plantão? 3,15% desse copo estava cheio. Até o último minuto, só a metade do copo tem bactéria. Mas nesse último minuto, o copo encheu. E é aí que a gente tem a disrupção de mercados. São tecnologias que começam a crescer de uma forma muito rápida após a implementação e a adoção dessa tecnologia. Hoje, é claro que um e-mail não ia funcionar na década de 70. Quem é que tinha computador na década de 70? Mas hoje, como eu tenho a tecnologia mais barata em casa e que funciona muito bem, é mais fácil mandar e-mail. Aqui é o processo exponencial. Quando a gente tem a decepção, onde o comportamento é muito devagar, mas quando ele entra na curva de disrupção, é uma linha que a gente às vezes não sabe nem prever como ela vai se comportar. E depois entram os melhores processos.
Porque quando eu simplesmente fiz com que a minha carta, que era alguma coisa palpável, se tornasse alguma coisa que não existe, eu simplesmente fiz com que alguma coisa que era material parasse de existir. Eu não preciso mais produzir papel para mandar carta. Eu não preciso mais produzir caneta para mandar carta. Eu não preciso mais comprar selo para mandar carta. E se eu não preciso mais comprar, isso se desmonetiza. Hoje, eu falo com quem eu quiser na China, absolutamente de graça pelo Skype. Quantas coisas a gente não usa, que são produtos que antigamente a gente utilizava e geralmente agora não existem mais. Quantos de nós temos câmeras fotográficas em casa que estão guardadas no armário porque o nosso celular é bem melhor? Então, a gente passa a não produzir mais produtos e isso transforma a cadeia de produção. E quando eu deixo mais barato, e quando eu não preciso de produto, que eu não preciso de logística, eu faço a democratização dessa tecnologia. Hoje, são enviados 269 bilhões de e-mail por dia no mundo. Gente, isso é uma coisa absurda. 50% spam, tá? Esse é um dado de verdade. Então, tecnologias como inteligência artificial, o processo de deep learning, que é o processo onde a própria máquina aprende com o erro. Então, eu não preciso programar o computador, mas ele se autoprograma e reconhece o padrão de comportamento. A biotecnologia, a realidade argumentada, que em vez desse óculos virtual reality que você fica tonto jogando videogame, é como é que eu consigo trazer inputs digitais dentro da nossa própria realidade. A nanotecnologia, as impressoras 3D, o Big Data, são todas tecnologias que têm um potencial de disrupção muito grande e que podem realmente transformar as cadeias de produção, indústria e a forma como a gente se relaciona como sociedade. E aí entram os disruptive markets, que todo mundo quer entrar, né? Todo mundo quer chegar e virar um novo Uber, né? Mas o que acontece com esses disruptive markets? Eu acho, essa é a minha opinião, tá? O grande erro dos disruptive markets que foram engolidos foi acreditar na tecnologia que eles produziam. Porque eles se apaixonaram pelos produtos que eles mesmos criaram e acabaram sendo engolidos pelo que realmente importa. Porque música é música para o ser humano, é essencial para a vida, desde que a gente é ser humano. Não existe nenhuma comunidade, não existe nenhuma tribo, nenhuma civilização no mundo que não tenha música. E o mercado que foi disrupted não foi o da música, porque eu escuto música até hoje. Você também. E a emoção de escutar a sua música, ela é igual, seja ela num vinil, numa fita, no Spotify ou no disco da Sony. Mas a Sony vendia discos. Ela não vendia música. Então, quando a gente vende tecnologia, quando a gente acha que tecnologia é um fim, a gente está fadado a ser substituído por outra. A mesma coisa acontece com a máquina fotográfica. O grande momento Kodak, que era o momento da máquina, acreditava que a gente tirava fotografia para guardar um momento. Mas, na verdade, a gente sempre gostou de contar para os outros o que a gente estava fazendo, desde que a gente era homem das cavernas. E a gente continua gostando de contar para os outros o que a gente está fazendo. Hoje, o Snapchat, que é um aplicativo que tira foto, que dura 24 horas, depois ela tem que desaparecer, foi vendido por bilhões de dólares. Porque, na verdade, o que eu quero é compartilhar com você o meu momento. Não é guardar um momento para mim. A mesma coisa acontece em relação à localização. Quem aqui não comprou um GPS e gastou uma grana? A gente quer saber para onde ir e de onde vir, desde que a gente é gente, desde que a estrela está no céu.
Se vai ser estrela, se vai ser bússola, se vai ser GPS, se vai ser o Waze, não me interessa. O ser humano quer saber para onde eu tenho que ir para chegar onde eu quero chegar. E como eu vou, me interessa menos ainda. Se eu vou de carroça, se eu vou de cavalo, se eu vou de táxi, se eu vou de Uber, se eu vou de tapete voador, eu vou, é mais rápido, é mais barato, é seguro, é sustentável ainda por cima? Não tenha dúvida. Tchau, Uber, vem o tapete voador. Tá? É simplesmente a necessidade humana que a gente está falando. Assim como a tecnologia, por exemplo, da internet, se a gente vem de cabo, será que eu vou precisar de cabo? É o cabo que eu estou interessada ou eu quero que o meu serviço da internet funcione? O Google hoje tem um projeto que chama-se Project Loon, onde eles lançam balões na estratosfera com radares com satélites de internet para distribuir internet aonde os cabos não chegam. E para dar internet de graça para todo mundo. Essa é a missão do Google. Porque para todo mundo usar o Google tem que ter internet. Então ele tem que dar internet para todo mundo. Elas vêm para empoderar as pessoas. Pensem que antes a tecnologia vinha para empoderar as empresas. Agora, a tecnologia vem para empoderar o indivíduo. Mas é claro que não é tudo bonitinho, né? Então, quando a gente pensa na nossa corporação, é legal a gente pensar por que a gente faz. Porque se a gente responder por quê, talvez a gente dê um shift no nosso processo e descubra que a gente pode fazer muito mais com esses recursos que estão chegando de forma exponencial. E aí eles não assustam. Eles se tornam simplesmente ferramentas, que é exatamente o que a tecnologia é. Uma ferramenta, tá? Entender que a gente vive nessa revolução é um dos primeiros processos para não ser engolido por ela. Entender que a gente lida com seres humanos e que entender a cultura do ser humano, o porquê, as emoções, é muito mais importante do que qualquer ideia que venha. Porque as ideias, os processos e os produtos vão mudar. Mas a minha dor é igualzinha à dor da minha avó. A minha sensação de solidão é igualzinha à sensação de solidão de 200 anos atrás. O ser humano não muda na sua essência, a tecnologia sim. Então, entender o ser humano como das grandes fontes de inspiração para as suas ideias é um dos grandes drivers dos mercados que vão surgir. E não ter medo de pensar muito longe. Porque, provavelmente, se eu não chegar a colonizar Marte, eu posso chegar a ver a Terra de longe. O que já é um grande avanço. Não ter medo de pensar grande, e pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, é um dos grandes marcos também para a gente conseguir tentar entender esse raciocínio exponencial. E, como a gente não consegue fazer nenhuma previsão do futuro, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, eu deixo na mão de vocês, para ficarem abertos a ver o mundo de uma forma diferente e tentar criar o futuro que vocês querem construir. E é isso. Obrigada.